Graça e paz a todos, meu nome é Matheus da Mota e este é o primeiro vídeo do canal M Mota Music. Eu venho aqui para fazer duas coisas. Primeiro, é um convite para que você possa fazer parte deste novo projeto, o projeto Leitura da Bíblia Sagrada, Livro de Esther. Serão 10 capítulos durante o mês de janeiro. Começaremos segunda-feira, dia 4, e terminaremos no dia 31 de janeiro com o último capítulo do livro de Esther. Então que você possa assistir os vídeos e meditar sobre a palavra de Deus. E a segunda coisa que eu vim falar é uma introdução sobre o livro de Esther, segundo a Bíblia de Estudo Plenitude. Então a Bíblia de Estudo Plenitude começa falando sobre o autor. Vamos ver o que ela fala sobre o autor. O nome do autor é desconhecido, mas o livro foi escrito por um judeu que conhecia os costumes e a linguagem dos persas. Talvez Mardoqueu ou Esdras tenha sido o autor. Então ela fala que nós não conhecemos, não há conhecimento sobre o autor deste livro, mas que ele era um judeu e que conhecia os costumes dos persas. E duas pessoas que se enquadram nesse requisito é Mardoqueu e Esdras. Então um dos dois podem ter sido o autor deste livro. E a segunda coisa que esta Bíblia fala é sobre o contexto histórico e a data. Vamos ver o que ela fala. O livro de Esther é uma narração bem elaborada que relata como o povo de Deus foi preservado da ruína durante o século V a.C. O livro toma seu nome de uma mulher judia, bela e órfã, que tornou-se rainha do rei persa Assuero. Acredita-se que este rei tenha sido Xerxes I, que sucedeu Dário I em 485 a.C. e governou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia durante 20 anos. Viveu em Suzã, a capital persa, e naquela época certo número de judeus ainda se encontrava na Babilônia sob o governo persa, embora tivessem liberdade para retornar a Jerusalém há mais de 50 anos. A história se desenrola num período de 4 anos, iniciando no 3º ano do reinado de Xerxes. Então, ela fala que o contexto histórico pode ser que o rei Assuero tenha sido Xerxes I, tem as mesmas características do rei Assuero, né? Então esse é o contexto histórico e a data, né? 485 a.C., aproximadamente essa foi a data dos acontecimentos no livro de Esther. E a terceira coisa que a Bíblia fala é sobre o conteúdo do livro de Esther. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Esther é um estudo da sobrevivência do povo de Deus em meio à hostilidade. Amã, o homem mais importante depois do rei, deseja a aniquilação dos judeus. Ele manipula o rei para que execute os judeus. Esther é introduzida em cena e Deus faz uso dela para salvar seu povo. Amã é enforcado e Mardoqueu, líder dos judeus no Império Persa, se torna primeiro-ministro. A festa de Purim é instituída para marcar a libertação dos judeus. Um aspecto peculiar no livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado. No entanto, vestígios de Deus e seus caminhos transparecem claramente em todo o livro, especialmente na vida de Esther e Mardoqueu. Da perspectiva humana, Esther e Mardoqueu foram as duas pessoas do povo menos indicadas para desempenhar funções importantes na formação da nação. Ele era um judeu benjamita exilado. Ela era prima órfã de Mardoqueu, adotada por este. A maturidade espiritual de Esther se percebe na virtude dela saber esperar pelo momento que Deus julgou adequado, para então pedir ao rei a salvação do povo e denunciar Amã. Mardoqueu também revela a maturidade para aguardar que Deus lhe indicasse a ocasião correta e lhe orientasse. Em consequência, ele soube o tempo certo de Esther desvendar sua identidade judaica. Esta espera, divinamente orientada, provou ser crucial e comprova a base espiritual do livro. Finalmente, tanto Esther quanto Mardoqueu temiam a Deus, não a homens. Independentemente das consequências, Mardoqueu recusou-se a prestar honras a Amã,
Esther arriscou sua vida por amor do seu povo, quando foi ao rei sem ter sido convidada. A missão de Esther e Mardoqueu sempre foi salvar a vida que o inimigo planejava destruir. Como resultado, conduziram a nação à liberdade e foram honrados pelo rei e receberam autoridade, privilégios e responsabilidades. Então esse é o conteúdo de Esther. Esse é o conteúdo sobre o livro de Esther. Esse é o tema, trabalho em equipe que moldou uma nação. E a próxima coisa que a Bíblia fala é a aplicação pessoal. O que ela vai ajudar na sua vida? Um dos principais propósitos do livro de Esther é proporcionar-nos, através da vida de Esther e Mardoqueu, um exemplo clássico de trabalho em equipe bem-sucedido. O relacionamento entre ambos retrata claramente a unidade que o Senhor Jesus pediu que os seus discípulos adquirissem. O sucesso de suas atribuições pessoais, inclusive sua própria sobrevivência, dependia inteiramente da sua unidade. O livro de Esther também mostra que Deus destrói aqueles que tentam prejudicar seu povo. Com isso, somos lembrados que Deus é fiel para destruir Satanás e que os propósitos soberanos dele finalmente prevalecem. Ou seja, o livro de Esther mostra para a gente que nós devemos ser unidos, ter união entre os irmãos. Né? Não deve haver separação, deve haver união entre os irmãos em Cristo. E também que aquele que é povo de Deus, aquele que faz parte do povo de Deus, não vai ser assolado, não vai ser destruído pelo inimigo, porque Deus destrói aqueles que tentam destruir seu povo. Então, o livro de Esther mostra isso, que você que faz parte do povo de Deus não será destruído e sua casa não será destruída, porque você faz parte do povo do Senhor dos Exércitos. A próxima coisa que a Bíblia fala é sobre Cristo revelado. A rainha Esther é semelhante a Jesus em vários aspectos. Ela viveu submissa, dependente e obediente às autoridades instituídas que Deus havia colocado sobre ela, Mardoqueu e o rei Assuero. Assim, o Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, viveu em total submissão, dependência e obediência a Deus Pai. Esther também se identificou com seu povo e jejuou durante 3 dias, quando intercedeu a Deus em favor do povo. Hebreus 2,17 nos conta que convinha que, em tudo, Jesus fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Assim, Jesus jejuou e orou em favor de si mesmo. Em terceiro lugar, Esther abriu mão do seu direito de viver para salvar a nação da morte certa. Por isso, foi exaltada pelo rei. De maneira semelhante, Jesus entregou sua vida para que a humanidade pecadora fosse salva da morte eterna e foi exaltado por Deus. E a última coisa que a Bíblia fala é sobre o Espírito Santo em ação. Embora não se mencione diretamente o Espírito Santo, sua ação produziu em Esther e Mardoqueu profunda humildade, conduzindo-os ao amor mútuo e à lealdade. O Espírito Santo também dirigiu e fortaleceu Esther para jejuar pelo seu povo e pedir que este fizesse o mesmo. Então esta é uma introdução sobre o que é o livro de Esther, do que ele fala. Nós vimos quem é o seu suposto autor, nós vimos o seu contexto histórico e a sua data, quando ele foi escrito, quando ele foi acontecido. Nós vimos o seu conteúdo, o seu tema, nós vimos a aplicação pessoal, né, o que ele pode contribuir na sua vida, o que você pode aprender com ele. Nós vimos a relação entre a vida de Esther e a vida de Cristo, e nós vimos também o Espírito Santo em ação. Né? Mesmo não mencionado, nós vimos que o livro de Esther pode mostrar tudo isso. Você pode aprender com tudo isso. Então, que este projeto, Leitura da Bíblia Sagrada, possa contribuir na sua vida, assim como ela tem contribuído a muitos. Que você possa receber essa mensagem através deste projeto. Então, começa segunda-feira, dia 4, estará no ar o primeiro vídeo, o primeiro capítulo de Esther. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e até a próxima.